Ailana, bom dia. Vou esperar mais 2 minutinhos, pessoal, entrar, tá bom? Tá bom. Bom dia, professor. Bom dia, filho, tudo bem? Tudo bom, e aí? Joia. Então tá bom. Bom, pessoal, bom dia então a todos. Eu vou iniciar aqui agora, mas vou fazer o seguinte. Na última aula, nós estávamos corrigindo as atividades da unidade anterior. Eu vou interromper agora, nesse momento, Bom dia, professor. de Maria Eduarda. Vou interromper agora aquela correção, por quê? Porque eu quero voltar a falar sobre a desintegração do Bloco Soviético, porque é essa matéria que vai cair na prova. Aí eu quero terminar ela logo para vocês fazerem a prova com conhecimento mais, tipo assim, com conhecimento total da matéria. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor? Então tá, eu vou. Ah, e desculpa o atraso, é porque o meu Zoom, ele travou. Não, tudo bem, eu lembro. Então, vamos lá. Vamos ver que nós estamos, então, falando sobre esses desafios do mundo globalizado, e na última aula, né, nós falamos sobre essa desintegração do Bloco Socialista. Eu queria só retomar umas duas coisinhas aqui que são importantes e que vão cair bem na prova. Né? O que significa a desintegração do Bloco Socialista? Significa o fim da União Soviética. Né? Significa, literalmente, é o fim da União Soviética e o fim dessa chamada Guerra Fria e a bipolarização mundial. E como que inicia-se esse movimento da, da vamos dizer assim, da debilidade, né, de crise do mundo socialista, né, sobretudo soviético? Ele se inicia, olha aqui, ó, na década de 70, veja, vários sinais de crise começaram a surgir. Então, distanciamento soviético em relação aos avanços tecnológicos do Ocidente, a ineficiência da indústria civil, a crescente dependência da importação de alimentos, que obrigava o governo a criar subsídios para baratear os alimentos importados. Tudo isso chamando os movimentos por liberdade, democracia e independência nacional começaram a se organizar na União Soviética. Os custos da guerra do Afeganistão, que eu expliquei para vocês, né, que inclusive a guerra do Afeganistão vai gerar a chamada Al-Qaeda, né, que depois eles foram lá e meteram um avião, dois, no dia 11 de setembro de 2001, né, nos Estados Unidos lá e tal. E quem inventou, aliás, quem criou a Al-Qaeda ali foram os próprios americanos.
E a guerra do Afeganistão foi algo muito terrível para o Afeganistão, né? Não só a guerra, mas o que veio depois da guerra. E aí você tem, portanto, a partir de 85, as reformas do Gorbachev, né? Vocês têm que saber desses dois conceitos. Tem que saber. Então, em 85, o Mikhail Gorbachev foi eleito secretário-geral do Partido Comunista Soviético, né? Esse cargo, digamos assim, de secretário-geral é o maior posto do comunismo, né? Do sistema político soviético. Atendendo ao anseio da sociedade por mudanças, Gorbachev iniciou um programa de reformas econômicas e políticas visando modernizar o Estado soviético, sem, contudo, abandonar o socialismo. A glasnost, transparência política, e a perestroika, a reestruturação da economia. Então, veja as principais medidas tomadas por ele no esquema. Aqui, ó. Vou até aumentar mais um pouquinho aqui. Olha aqui, a glasnost. A glasnost tem a transparência. Realização de eleições diretas, ou seja, não era só a cúpula do partido que elegia os seus governantes, né? Todo mundo podia votar. A liberdade de imprensa, que até então era cerceada, o comunismo soviético, sobretudo a partir de Stalin, né? Stalin plantou uma ditadura terrível na União Soviética, inclusive cerceando o direito, né, à liberdade de imprensa, e permissão para que as pessoas saíssem do país, né? Ou seja, é uma abertura, querendo ou não, uma tentativa de transparência maior do sistema político soviético. E a perestroika. A perestroika é uma reestruturação econômica. Primeiro, liberdade para as empresas fixarem o salário dos empregados, ou seja, o Estado ele deixa de regular a questão salarial dos empregados, né, sem tabelamento e tudo. Isso é uma medida extremamente liberal, é uma medida bem capitalista. A instituição da livre concorrência, que também é uma medida liberal, é um retrocesso liberal, né, entre as empresas, ou seja, uma falta de regulação, inclusive, do Estado, e a legalização de pequenas empresas privadas, né? Lembrando a vocês que de Stalin, o Estado controlava completamente todos os setores, pelo menos os setores estratégicos, né? Então, você tem uma reabertura no sentido de poder organizar novas empresas. E autorização para empresas estrangeiras de se estabelecerem no país, né? Entretanto, as reformas de Gorbachev não apresentaram resultados satisfatórios. A economia e a agricultura continuavam com índices de crescimento insuficientes e a população passou a enfrentar racionamento de alguns produtos básicos, como a gasolina, a manteiga e a carne. Com isso, o apoio da sociedade de Gorbachev passou a ser contestado, né? Eu lembro que eu falei de vocês, que eu indiquei a vocês, inclusive, um filme chamado Depois que o Tsar Partiu, que é um filme georgiano. A Geórgia era uma das repúblicas que estavam sob domínio do Pacto de Varsóvia, e fala bem desse período da década de 80, né, dessa desintegração do bloco soviético, e como que, quer dizer, essas repúblicas sofreram com esses racionamentos. No filme mostra, quer dizer, pobre, né, essas pessoas começaram a viver uma situação cada vez mais de pobreza, e no filme mostra o racionamento de energia elétrica. Então, todos os dias, num certo momento, a energia elétrica acabava, né? E as famílias, dentro do plano soviético, criaram lá um modelo de carro, o Lada, que era um carro barato, né? Um carro muito ruim, inclusive, mas que era um carro acessível, né? Que grande parte das famílias podiam ter. Entendeu? E é uma família que tinha lá um carrinho lá, e parecia bem com vocês não vão lembrar desse carro, né? De um Fiat 147, parado na garagem lá, em frente à casa, porque faltava gasolina, faltava tudo, né? Então foi um período realmente de crise econômica profunda na União Soviética ali e nessas repúblicas que integravam o Pacto de Varsóvia. Simultaneamente, outro problema ressurgiu no país, a questão nacional e as reivindicações autonomistas no interior das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. A grande variedade dos povos, línguas e crenças que conviviam na Rússia era um problema desde o regime czarista e continuou sendo depois da Revolução de 17. Nos anos 80, diante da crise, explodiram inúmeras revoltas e movimentos nacionais reivindicando autonomia e respeito às identidades locais, bem como manifestações democratizantes que levariam ao fim do socialismo naquela região.
Nesse contexto, a grande popularidade internacional de Gorbachev pesava cada vez menos, né? Ele vai ficando cada vez menos relevante do ponto de vista da ordem internacional e também do apoio recebido pelo povo, né? Falei sobre esse elemento, sobre essa questão aqui, que é a queda do Muro de Berlim, né? Deixa eu só aumentar aqui, né? Então, impulsionada pela crise econômica e pelo programa de reformas de Gorbachev, uma onda de lutas democráticas se espalhou pela Europa Ocidental nos anos 80. São várias, vamos falar sobre quase todas elas, tá? Na Hungria e na Tchecoslováquia, a transição se deu de maneira pacífica pelas vias das instituições. Os novos governantes, antigos opositores do regime socialista, implantaram programas de desestatização da economia, ou seja, a liberalização da economia. Na Romênia, a transição foi extremamente violenta, o governo respondeu com violência aos protestos populares, mas não conseguiu frear as manifestações. Ao tentar fugir do país, em 1989, o presidente Nicolae Ceausescu acabou preso, julgado e executado. Na Polônia, trabalhadores liderados pelo sindicato Independência e Solidariedade, né, no caso da Polônia, é um caso muito interessante, né, na Polônia era uma das repúblicas integrantes aí do Pacto de Varsóvia. Esse partido, na verdade, é um sindicato independente, né, um sindicato liberal, que é uma coisa estranha, né, estava reivindicando direito de greve, liberdade de organização sindical independente, uma vez que os sindicatos não poderiam se organizar se eles fossem dentro, né, se estivessem dentro dessa perspectiva de uma sociedade, dentro do modelo institucional soviético, né? Então eles queriam estar independentes, né? Após muitas reformas democratizantes, em 90, o líder de Solidariedade, o Lech Walesa, ele foi eleito presidente da República, e eles têm uma independência lá da Polônia, né? Da União Soviética, em relação à União Soviética. E um fato expressivo, importantíssimo, que é a queda do Muro de Berlim, né? Quer dizer, a queda do Muro de Berlim, o que representava o Muro de Berlim? O Muro de Berlim, né, como representava essa divisão do mundo no mundo socialista e no mundo capitalista. Então, com a queda do Muro de Berlim, você tem a planificação. Então, mesmo com a economia mais forte do leste europeu, a República Democrática Alemã, a RDA, também conhecida como Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental era comunista, era socialista, aliás, vivia um processo de estagnação econômica desde meados dos anos 80, né? Esse mesmo estagnação econômica que todas as repúblicas soviéticas estavam passando naquele momento. Situação que motivou a eclosão de movimentos que exigiam reformas econômicas e políticas. Em setembro, vou aumentar aqui, de 89, a Hungria abriu suas fronteiras com a Áustria. Buscando fugir da crise econômica, milhares de alemães orientais, ou seja, da Alemanha socialista, aproveitaram a abertura do novo caminho e migraram para a Alemanha Ocidental, a partir pela Áustria. A fuga em massa do país pressionou o governo da RDA a também abrir suas fronteiras. Em 9 de novembro, o governo anunciou pela TV a abertura de todas as suas fronteiras com a Alemanha Ocidental. Né? 9 de novembro, vamos fazer, hoje é dia 4, vai fazer quantos anos isso? Em poucas horas, 31 anos, em poucas horas, milhares de berlinenses se reuniram ao redor do muro, nos dois lados da cidade. No mesmo dia, o muro caiu. Né? Quando fala muro caiu, é porque o povo foi com picareta mesmo e na marra derrubaram o muro. Né? Foi um dia histórico, assim. Eu tinha uns 6 anos de idade, devia ter 6 anos de idade na época. Eu lembro de ver, obviamente eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas de ver na televisão, de passar no Jornal Nacional, assim, né? Que é do Muro de Berlim, aquele povo quebrando o muro, derrubando o muro, e subindo em cima do muro, e as pessoas se reencontrando, e aquela festa danada. Eu lembro direitinho disso na televisão, direitinho mesmo. Então, no mesmo dia, o muro caiu, sem que a polícia disparasse um único tiro. Assim, o maior símbolo da Guerra Fria, que era o Muro de Berlim, era derrubado. No ano seguinte, as duas Alemanhas foram unificadas. Né? Não pode esquecer isso aqui. Não pode esquecer que o Muro de Berlim, a queda do primeiro, que a construção do Muro de Berlim representa simbolicamente a divisão, a cisão do mundo em dois, né, quer dizer, no mundo socialista e no mundo capitalista. E não pode esquecer também que
a queda do Muro de Berlim representa, simbolicamente, o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética. Embora a União Soviética ela venha a cair só em 1991, quer dizer, 2 anos depois, ali você já tem uma indicação, um indicativo do que viria a acontecer efetivamente com a Alemanha. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos embora. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, ó. A desintegração da União Soviética. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aqui, ó. A desintegração da União Soviética e da Iugoslávia. A Iugoslávia é um problema sério, que vai se dividir também em outros territórios. A queda do Muro de Berlim, dos regimes socialistas do leste europeu, ajudou a impulsionar os movimentos separatistas da União Soviética. O que é um movimento separatista? É literalmente de separar, né? Procurar sua independência em relação à União Soviética. O movimento separatista sempre tem essa intenção de separar o território. Em dezembro de 91, 14 das 15 repúblicas já tinham formalizado sua independência. O presidente da Rússia anunciou o fim da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Não se esqueçam disso aqui, que vai cair isso na prova também, né? O fim da União Soviética, então, em dezembro de 91, 2 anos, pouco mais de 2 anos depois da queda do Muro de Berlim, né, você tem o fim da União Soviética e a criação do SEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Assim, a grande potência socialista chegou ao fim. Na visão de que se definiu pelo mundo, difundiu pelo mundo, o capitalismo tinha vencido a Guerra Fria. Efetivamente aconteceu. Né? Quer dizer, a queda, o fim da União Soviética é o fim do mundo socialista. Né? E a partir daí, países socialistas, né, históricos como a China, né? Quer dizer, a China começou a tomar um rumo cada vez mais liberal, cada vez mais comunista, né? Cada vez mais capitalista, perdão. Hoje nós temos aí, né, indicadores que demonstram que a China já é a grande potência mundial. Embora a China adote ainda algumas medidas socialistas, obviamente que é um país completamente integrado ao mundo capitalista. Completamente integrado ao mundo capitalista. Não tem praticamente nenhum vestígio socialista, né, talvez medidas sociais, mas não socialistas na China na atualidade. Então, se alguém falar que a China é comunista, por favor, não precisa dar porrada no cara, não, mas pelo amor de Deus, não vai passar uma vergonha dessa no professor, não. Porque o povo está falando aí, né? Que não vai tomar a vacina chinesa porque ela vem com microchip para instalar o comunismo nas pessoas. Me poupa, não existe mais socialismo no mundo. Mas talvez você tenha lá a Coreia do Norte, que é uma coisa muito pequena, muito fechada. Cuba já era, né? Porque Cuba depois, com o Barack Obama, né? Com aquele acordo de abertura para a economia americana, né? O fim do embargo norte-americano em Cuba, aquilo ali já dançou também. Cuba já era também. Né? A União Soviética, as repúblicas soviéticas já dançaram há muito tempo. Você tinha lá um movimento, não sei, Angola, que já dançou há muito tempo, muito tempo. Mas não tem mais socialismo no mundo, não. Tem, não. Não precisa considerar que existe isso, não. Tá? Nem em Cuba, nem na China, em lugar nenhum. Talvez você tenha um regime, sei lá, que a gente nem sabe exatamente o que acontece ali na Coreia do Norte, de cunho socialista, mas efetivamente não é. Assim, tipo assim, eu acho que é assim, mas é mais uma ditadura de um governo autoritário, centralizado, não necessariamente comunista, socialista. Mas estou falando com vocês, de maneira geral, não existe mais socialismo no mundo, não. Né? China já era, a União Soviética foi a primeira que descambou, China já era, Cuba já era há muito tempo. Cuba, né, embora ainda sejam de um avanço no sentido social muito grande, né, na América, de maneira geral, Cuba é o país que tem maiores né, assim, índices de desenvolvimento social, embora seja uma ilha que viveu sobre um regime extremamente, né, como faz, fechado, mas sofrendo embargos terríveis do resto do mundo. Né? Foi sustentado, inclusive, por muito tempo, graças à União Soviética.
né? E com o fim da União Soviética, Cuba passa a viver uma situação muito complicada, de uma pobreza extrema, né? Mas promoveu reformas significativas. Mas não consideramos mais que é um regime socialista, muito menos comunista. Falar comunismo, nunca existiu comunismo no mundo. Primeira coisa é essa. Bom, os acontecimentos mais trágicos relacionados ao fim da Guerra Fria também tiveram como palco a Iugoslávia, na Península Balcânica. Constituída por 6 repúblicas federadas, vai cair isso aqui na prova. A Sérvia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Eslovênia, e 2 regiões autônomas ligadas à Sérvia, a Voivodina e o Kosovo, vai cair exatamente isso na prova. A Iugoslávia era um mosaico de povos e culturas. Após a Segunda Guerra Mundial, então o governo de Josip Broz Tito adotou o modelo socialista de economia planificada, né, junto com a União Soviética, e com um forte exército garantiu a unidade nacional iugoslava de todas essas repúblicas federadas, controlada pela maioria sérvia. Olha, né? Todos eles controlados pela maioria sérvia. Com a morte de Tito, com a morte do líder iugoslavo, né, o Tito, em 80, a frágil economia, a unidade política iugoslava começou a ruir. Os efeitos da crise econômica na década de 80, somados às mudanças em curso do bloco soviético, reacenderam os movimentos pela independência nacional do país. As primeiras repúblicas a declarar a independência foram a Croácia e a Eslovênia em 91, junto com a dissolução da União Soviética. Iniciou-se, então, a Primeira Guerra na Iugoslávia, opondo sérvios e croatas. O reconhecimento dos novos países pela comunidade internacional obrigou as tropas sérvias a recuar, pondo fim ao conflito. Veja essa foto aqui, ó. A área de Vukovar, destruída pela guerra em novembro de 91. Essa primeira guerra entre sérvios e croatas. Cidade barroca do leste da Croácia, Vukovar sofreu um cerco de 87 dias. Em novembro de 91, milícias sérvias, apoiadas pelo exército iugoslavo, massacraram a resistência croata e deportaram milhares de pessoas. Tomada pela Sérvia, Vukovar foi reintegrada à Croácia em 1998. Né? Então, os efeitos eles foram diluídos em muito tempo. Né? Vocês observem que nessa foto, essa é uma cidade linda, é uma cidade barroca, sérvia, praticamente destruída. Então, você olha observem essa construção, né? Bastante destruída, as árvores sem folhas, né? Enfim. Isso é o efeito dessa guerra entre sérvios e croatas. Se a minha funcionar. Né? Então, em 90, além dessa questão do Sérvia e da Croácia, você tem outras questões importantes ali. Vai cair na prova isso aqui também. A questão da Bósnia e a questão do Kosovo. Na década de 90, até pouco tempo, houve esse problema da Sérvia, da Bósnia-Herzegovina, do Kosovo, né, a guerra do Kosovo. A Bósnia-Herzegovina apresentava grande diversidade étnico-religiosa. 3 grupos principais viviam na região. Os bósnios, muçulmanos, lembre-se lá o que são muçulmanos, né? São aqueles que professam a religião de Maomé. Os sérvios, que eram cristãos ortodoxos. O que são cristãos ortodoxos? Lembre-se que a Igreja Católica, no ano de 1054, dividiu em 2. A Igreja do Oriente, chamada de Igreja Ortodoxa, e a Igreja de Roma, que é a Igreja Católica Ortodoxa, a Católica Apostólica Romana. Então, é uma igreja cristã? É. Mas ela é a mesma Igreja Católica de Roma? Não. A Igreja Ortodoxa, aliás, é bem diferente, né, que a Igreja do Oriente, os ortodoxos, e os cristãos católicos na parte ocidental europeia. Então, os bósnios muçulmanos, os sérvios ortodoxos e os croatas católicos. Né? Então, você tem uma questão religiosa ali muito importante. Em 92, muçulmanos e croatas da Bósnia declararam independência em relação à Iugoslávia. Né? Muçulmanos e croatas, quem são os muçulmanos, então? Os bósnios são muçulmanos, né? E croatas da Bósnia, croatas católicos, declararam independência em relação à Iugoslávia, que logo foi reconhecida pela União Europeia e pelos Estados Unidos.
Os sérvios, por sua vez, decidiram a guerra. No conflito, milícias sérvias combateram uma aliança de muçulmanos e croatas. O conflito se estendeu de 92 a 95 e chocou o mundo por sua crueldade. Os sérvios, buscando reconstruir o mapa demográfico da região sob sua hegemonia, adotaram a política de extermínio denominada limpeza étnica. Mais de 97 mil pessoas. 97 mil pessoas. 97 mil pessoas morreram na guerra. Quer dizer, é uma região muito pequena, de uma população muito pequena, mataram 97 mil pessoas. Cerca de 65% das vítimas eram muçulmanas. Então, foi um massacre, efetivamente, contra os muçulmanos. Né? A repercussão do conflito levou a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a intervir com suas tropas, forçando o acordo de paz. Em novembro de 95, sérvios, croatas e bósnios selaram o acordo de Dayton, que dividiu a Bósnia-Herzegovina em República Sérvia e Federação Bósnia-Croata. Veja aqui no mapa. Então, aqui, ó, você tem a Eslovênia, que foi a primeira a tornar-se independente, né? Vojvodina, né? Que é a região que seria da Sérvia, a Sérvia ao leste, a Macedônia ao sul, Montenegro ao sul, a Bósnia-Herzegovina, né? E a região do Kosovo, que vai ser ainda um grande problema. Então, veja. Bom, a luta pela independência nacional ressurgiu mais tarde em Kosovo, ok? Província iugoslava de maioria muçulmana, controlada pelos sérvios. Então, a Sérvia era tudo isso aqui. Então, você tem a região do Kosovo, que era controlada pelos sérvios. A política de extermínio e deportações conduzida pelos sérvios levou a um bombardeio de Belgrado, olha aqui, ó, Belgrado, capital da Sérvia, capital iugoslava, pelas forças da OTAN. Os ataques aéreos às cidades sérvias se estenderam por quase 80 dias e geraram protestos em vários países. O conflito só terminou em junho de 99 com um acordo entre o governo da Iugoslávia e a OTAN. Vou lembrar para vocês uma coisa. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial entre os países, as potências, as grandes potências daquela ocasião, capitalistas daquela ocasião, principalmente Estados Unidos. Quem domina a OTAN sempre foram os Estados Unidos. O Canadá, Inglaterra, França, são esses países então, que compõem principalmente. Existem outros, claro, mas é esses que dominam a OTAN. De forma que o próprio Estados Unidos é a que mais domina a OTAN, né, que tem maior poder dentro da OTAN. O conflito terminou em junho de 99 com um acordo entre o governo da Iugoslávia, isso tudo era Iugoslávia, e a OTAN. As guerras civis em Iugoslávia resultaram em milhares de mortos no desmembramento do país. Olha aqui, desmembramento do país. Tudo isso aqui, ó, era a Iugoslávia, né? Então, essas guerras internas, étnicas, inclusive, né, e de cunho religioso, resultaram no desmembramento do país, né? Divisão do país em vários países independentes. Com a emancipação de Montenegro em relação à Sérvia, veja, Montenegro em relação à Sérvia, então, Montenegro tornou-se um país independente em 2006, e de Kosovo, 2 anos depois, olha aqui o Kosovo, também em relação à Sérvia, né? 2 anos depois, a antiga Iugoslávia reduziu-se a 7 países pequenos. Então, tudo isso aqui era Iugoslávia foi dividido entre a Eslovênia, a Croácia, né? O estado da Bósnia-Herzegovina, né, cuja capital é Sarajevo, a Sérvia, né, o Vojvodina, foi integrado ao território sérvio, a Montenegro, ao sul, Kosovo e a Macedônia. Então, todo esse território foi dividido em vários países muito, muito pequenos, né? Muito bem. Então, quer dizer, o contexto do mundo que nós estamos vivendo, quer dizer, a desintegração desse bloco soviético é exatamente essa situação, né? Então, que mundo é esse que está surgindo pós né, assim, a desintegração desse mundo, desse bloco soviético? Esses países todos, vou até colocar aqui, ó, os países do bloco soviético, vocês verem como que
Como que é que soviético? Como que esses países eles desintegrou-se, né? O que virou aquilo ali, né? Então vejam aqui. Veja bem aqui, né? Então vejam aqui uma coisa, né? O que era o bloco soviético? A União Soviética, os países europeus, os países satélites e os países comunistas europeus que romperam com a União Soviética. Então vejam o que era o bloco soviético. Então nós temos aqui a União Soviética e as repúblicas soviéticas. Olha, a Rússia originalmente era é o maior país do mundo, mas integrava uma série de repúblicas ligadas à Rússia que integraram o bloco soviético. Então, você observa que grandes territórios estavam sob domínio soviético, né? Deixa eu só abrir aqui. Eu quero abrir o mapa aqui. Aqui, ó. Estavam sob domínio soviético. Então, todos esses países, todos eles foram divididos, né? Foram separados e tornados repúblicas independentes. No Cazaquistão, esses países são de maioria muçulmana, né? Esses países de eslavos, né? A Ucrânia, grande país importantíssimo, Belarus, a Alemanha Ocidental, e os países satélites, né? Que nós estamos falando aqui agora. É o caso da Bulgária, a Romênia, que passaram por um processo de independência e de emancipação política, a Tchecoslováquia, que vai se dividir em duas também, né? A República Tcheca e a Eslováquia, e a Polônia, ao norte. E os países, o país que rompeu com a União Soviética foi principalmente a Iugoslávia e a Albânia, né? E a Iugoslávia você tem essas questões étnico-religiosas que levaram a conflitos extremamente violentos e a divisão do seu território em vários países menores, né? Bom, alguma dúvida até aqui, senhores? Ou está de boa? Tranquilo? Professor, Tá tá de de boa, boa. tá de boa. Tranquilo. Tranquilo. Então é o seguinte, eu vou encerrar por aqui e a partir da próxima aula eu continuo a falar sobre esse assunto. E esse mundo pós a desintegração do bloco soviético. Tá bom? Tá bom. Então tá. Bom, bom apetite Tá bom, para todo professor. mundo. Vamos almoçar, né, gente? Que nós somos filhos de Deus. Beijão para Tchau, todo mundo. professor. E Tchau. até Tchau, amanhã. professor. Falou, até mais, gente. Fala, professor. Falou, filho. Falou, professor. Falou, Maria Eduarda. Tchau, gente.